Oi, tudo bem, gente? Então, no nosso vídeo de hoje eu vou falar as 5 vantagens de utilizar Brita Zero para o seu concreto. Gosta desse tipo de conteúdo? Não marque bobeira, assista até o final para que você vá adquirindo maior conhecimento e vá crescendo como profissional. Se você sentir aquela vontade de assistir outro vídeo do nosso canal, aí sim, se inscreva para que você vá se desenvolvendo, conforme eu acabei de falar. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil. Vamos ao nosso conteúdo? Então, gente, não sei se vocês viram, eu fiz o lançamento da nossa plataforma do Clube Engenheiro Curioso. Sem alongar muito, é uma plataforma onde todo mês eu vou fazer um mini curso completo para você fazer e se aprofundar cada vez mais. Nela, no último vídeo, você vai poder fazer a requisição do seu certificado. Então, você vai ter um certificado mensal para fazer as suas atividades complementares ou comprovações para currículo. Nesse mês, nós estamos lançando o módulo Cálculo Estrutural de Colunas Metálicas. Vai lá nele que você vai fazer um conhecimento bom através dele. No mês que vem vai ser o cálculo de castelo d'água, a torre de água, e também já está disponível o cálculo estrutural de piscinas enterradas. Maiores informações, vá aqui no link abaixo para que você conheça ainda melhor. Vamos ao conteúdo. A primeira vantagem de você utilizar a Brita Zero, ela é por causa do tamanho do grão, do agregado que você vai utilizar. Por quê? Como ela é menor em termos de todas as outras britas, 1, 2, 3, 4, por aí vai indo, então ela consegue se adensar melhor e compactar melhor, ou seja, menos espaços vazios. Se eu tenho no meu concreto menos espaços vazios, o que eu tenho por tabela? Uma maior resistência. Então, se eu quero chegar àqueles concretos de grandes resistências, ou também quero garantir uma melhor resistência no meu concreto, eu utilizo a Brita Zero para poder chegar nessa questão. Entendeu? A segunda vantagem é que eu consigo ter um melhor nivelamento, uma melhor trabalhabilidade, um melhor molde para o seu concreto como um todo. Por quê? Como a brita ela ajuda a ganhar resistência, que é o que eu falei agora há pouco, se eu tenho britas maiores, naturalmente, se eu quiser fazer um nivelamento da sua superfície superior e inferior, da seção como um todo, eu tenho maiores dificuldades, porque ela vai estar menos trabalhável nessa questão. Então, para poder resolver, nós utilizamos a Brita Zero para garantir, primeiro, uma maior trabalhabilidade e uma dificuldade menor na hora de eu fazer um molde. Então, se você tem um concreto que precisa fazer bastante curvas, por exemplo, numa laje, e por aí vai, e até mesmo seções mais esbeltas, como uma espessura muito fina de uma laje, ou uma viga mais esbelta e tudo mais, aí sim, por esse caso, a vantagem da nossa Brita Zero se torna muito grande. A terceira vantagem é que eu consigo economizar no uso de cimento no mesmo traço. Por quê? Se eu tenho menos espaço vazio no meu concreto, então aquele espaço ao qual seria preenchido pelo nosso cimento, que é o nosso, dentro da mistura, a coisa mais fina que tem ali, que é mais cara por consequência, eu consigo preencher esses espaços com mais brita. Se eu tenho mais brita, eu tenho menos cimento. A questão da física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então a gente consegue, através de mais britas, ganhar resistência e, por consequência, diminuir o consumo do cimento aqui na nossa mistura do traço. Gostou? Então, não marque bobeira.
dê aquele like para estar ajudando o nosso canal. Por tabela você faz isso, mas a maior questão de todas é se ajudar, porque quando você dá o like no vídeo, o recado que você está me dizendo é: Vinícius, gostei de verdade desse conteúdo, quero que você aprofunde ainda mais ele. Óbvio que quando eu vou parar para analisar qual tipo de assunto que eu vou falar aqui pro vídeo, eu escolho os que têm maiores likes ali. Quer dizer que vocês estão me dando esse recado. Então, se ajude para que eu aprofunde ainda mais esse assunto, se você gostou de verdade. A quarta vantagem é que eu consigo reduzir drasticamente o nosso peso próprio do concreto. Vinícius, mas como é que você consegue fazer isso? É mágica? Não, é física. Por quê? O elemento mais pesado da mistura do concreto é a brita. Concorda comigo? Sim. Ah, mas você está colocando mais brita do que antes, não tá, Vinícius? Sim e não. Por quê? Estou colocando em quantidade maior? Sim. E no volume? Não. Por quê? Elas são em maior quantidade? Realmente são. Entram em mais espaços vazios? Realmente sim. Só que elas são menores. Lembra da nossa questão do peso específico? Que ele é o quê? Quilonewtons por metro cúbico. O metro cúbico eu não estou variando, mas o quilonewton sim. Por quê? Eu tenho menor quantidade, menor volume. Ah, mas o volume é 1 metro cúbico, da mesma coisa, dos dois igual? É, sim, é. Só que eu consigo variar nessa questão da peça como um todo. Então eu não estou botando no mesmo lugar, concentrando aquele peso só em um lugar específico. Eu consigo distribuir esse peso melhor. Quando eu distribuo, eu não estou botando na mesma coluna vertical aqui aquele peso elevado. Eu estou distribuindo ele mais na região horizontal do concreto. E aí eu consigo fazer uma questão de distribuição de cargas melhor. E aí, como toda a peça diminui. Um grande exemplo disso são as nossas peças de pré-moldado. Elas são feitas com a brita zero. Já viu o peso de uma delas? É muito menos pesada do que qualquer outro tipo de peça tradicional. É esse efeito que eu quero explicar. E a quinta vantagem é que ele tem o menor risco do aparecimento de fissuras, por alguns aspectos. Mas quais são os dois principais? Ele tem menores espaços vazios, e os espaços vazios são os pontos de fragilidade da seção transversal do concreto. Então, se eu tenho menos espaços vazios, eu tenho uma maior resistência, aquilo que eu já falei. Então, se eu tenho esse combo, menor espaço vazio e maior resistência, não tem por onde a fissura aparecer. Porque a fissura nada mais é do que o alívio de tensões, que aquele concreto está querendo entrar em estado de equilíbrio, que na natureza tudo se equilibra, e ele, pela fissura, ele consegue aliviar a tensão daquele esforço que ele está recebendo. Se eu tenho menos espaços vazios, eu estou dando uma região menos propícia para ele querer fazer esse alívio de tensão. E aí ele não consegue fazer esse alívio. Poxa, mas se ele não consegue fazer esse alívio, você está prejudicando a estrutura. Não, porque eu estou compensando com o ganho de resistência. Então uma coisa meio que complementa a outra, e as duas juntas fazem com que você tenha um concreto de altíssima qualidade. Espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo e não marquem bobeira. Agora sim, hein? Se inscrevam aqui no nosso canal para que você esteja aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais. E vejo vocês no nosso próximo vídeo, gente. Tchau!